Obrigada a todos que me seguem por aqui. Continuem a seguir, a trazer novos membros. Não esqueça de se inscrever para estar sempre recebendo as novidades. E obrigada também àqueles que estão me acompanhando lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, grupos de Telegram. Estamos por aí em todas as áreas, né? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a questão do tempo e custo da terapia fonoaudiológica, que eu acho que é uma grande preocupação das famílias. O que acontece? Quando a gente começa uma terapia, seja ela qual for, existe a grande preocupação de será que eu vou dar conta de prosseguir até o final? Quanto tempo será que isso vai durar para eu realmente ter noção se eu vou dar conta, né? E o custo disso? Porque o custo vai interferir também nessa questão cronológica da terapia. Porque quanto mais tempo leva, maior o meu custo. Então eu preciso ter pelo menos uma noção para conseguir organizar a minha vida financeira e a logística também familiar. Quando a gente fala de crianças pequenas, mais grave ainda, né? Porque depende de alguém para estar levando. E a gente não pode interromper esse processo porque a perda é da criança e também do investimento que a gente fez ao longo desse período. Enfim, em relação ao custo, o que pode te ajudar um pouco são as tabelas que existem em conselhos e sindicatos de classe. Toda região possui o seu e vai te dar uma noção do valor da sessão, né, da consulta. Enfim, depois dessa avaliação, você vai também buscar certos profissionais que lhe foram indicados. E aí você vai ver que nem sempre o custo que foi passado ali na tabela é o custo da sessão que te passaram também. E aí, para isso, o que você vai fazer? Né? É muito comum que você ligue para algumas indicações. Por que o custo da planilha, do sindicato, do conselho, não equivale muitas vezes ao custo que o profissional te passou? Porque aquele valor que é determinado ali, ele é um valor por média de hora de serviço. Então, ele não é um valor específico X para todo aquele espectro de fonoaudiólogos, né, de terapeutas, dentro de uma região. Existem regiões macro, micro, então isso pode alterar um pouco sim, mas pelo menos vai te ajudar a ter uma noção, que eu acho que essa é a grande preocupação. Em relação ao tempo de terapia, é muito semelhante. O Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele tem um documento que se chama Balizador de Terapia. Nesse documento, você tem especificação de diversas patologias da fonoaudiologia, não vou dizer todas, porque fonoaudiologia é um espectro enorme de atendimentos e de cuidados ao paciente. E existem algumas patologias que elas se subdividem em menores. Então, a gente não consegue ser tão específico nesse documento, mas ele já te ajuda bastante nesse sentido. Serve tanto para o cliente, né, quanto para o fonoaudiólogo, para se orientar realmente de se aquele tempo de terapia está razoável, está dentro do previsto, se está passando demais, para você também reavaliar as condutas profissionais, se estão adequadas ou não, né? Então ele é bem bacana. Enfim, em relação ainda a essa questão de tempo. Daí, lá no balizador, por exemplo, a gente vai ter alguns marcos. Alterações musculares. Então, quando a gente fala de deglutição atípica, de alterações musculares que envolvem a área da ortodontia, então a pessoa está fazendo uso de aparelho dentário, aquela língua está mal posturada, vai precisar do fonoaudiólogo para fazer essa correção muscular. E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que musculatura ela é muito individual. E cada indivíduo vai responder ao estímulo que está sendo aplicado pelo terapeuta de uma forma. Então, por isso, não dá para ser muito firme que X sessões vão resolver seu problema, mas dá para dizer sim que X sessões vão chegar muito próximo da solução, né? E aí você já fica satisfeito, por quê? Porque você já tem como mensurar aquele teu gasto e já tem como ter uma noção também, né? Do quanto isso pode passar um pouco além, né? Em relação ao tratamento de crianças pequenas, né, atraso de fala, de linguagem, que é o mais comum no consultório do fonoaudiólogo, também pode variar e às vezes um pouquinho a mais do que o balizador te prescreve. Por quê? Porque nesses casos depende muito também do engajamento da criança, do terapeuta, aquela empatia, eu brinco, aquela química que rola, né? A criança tem que estar bem, tem que estar engajada nas atividades, né? A família também engajada nessa terapia, não que acompanhe as sessões, mas que siga as orientações, que seja bem orientada. Então, tudo faz parte desse pacote. Por isso que no caso das crianças menores, né, às vezes isso varia um pouquinho mais. De qualquer forma, a importância é sempre dar uma noção do custo e do tempo que isso vai levar, para você poder se organizar e não parar no meio do processo, né?
Enfim, espero que essas orientações possam ter te ajudado a pelo menos saber onde procurar essas informações, que essas informações existem, que de fato, quando o fonoaudiólogo te diz que não dá para te dar uma certeza sobre a data final, isso é real, é bem difícil mesmo avaliar essa questão, mas que periodicamente é possível fazer uma reavaliação para te trazer dados concretos, se a terapia está sendo efetiva ou não, e o quanto mais a gente vai precisar prorrogar isso ou não. Converse com o seu terapeuta, esclareça sobre essas questões para você ficar satisfeito e ficar bem certo, bem seguro do processo que está começando a iniciar. Um beijo a todos e espero vocês no próximo vídeo. Até breve!